Olá, boa noite, boa tarde, bem-vindos. Vamos começar o nosso papo sobre categorias superiores de vinho do Porto, já já. Bem-vindos. Raquel. Hoje, categorias especiais de vinho do Porto. Vamos falar sobre Townes com indicação de idade, LBV, Vintage, Isolade, Nilson. Camilo, bem-vindo. Vamos aguardar o nosso convidado, daqui a pouquinho vai chegando. Hoje a gente tem um convidado que está falando direto de Portugal, por isso do horário da live um pouquinho mais cedo, que eu acho que é um horário bom para sábado também, para depois a gente poder fazer a nossa programação de ficar em casa. Oi, Lelo. Boa noite, Patrícia. Vamos lá. Turca, bem-vinda. Boa noite, Wedia. Aguardando o Fernando chegar. Enquanto a gente vai, a galera vai chegando, só lembrar que o Fernando já está aí, presente. Celita, só lembrar que a nossa escola está com a agenda sendo divulgada novamente essa semana. Então, o calendário de acordo com o nosso período de quarentena. Nós tivemos... Olá, Fernando, tudo bom? Tudo bom? E aí? Bem-vindo, tudo Obrigado. bem? Estou apresentando a escola. Nós somos a The Wine School, a primeira representante do Brasil dos cursos W7, também provedora dos cursos da Wine Scholar Guild, French Wine Scholar, e além de outros muitos cursos que temos conforme demanda para grupos especiais, eventos corporativos, curso de Jerez e agora o curso de vinho do Porto também, comigo e com o professor Tufi. E nós estamos com o calendário modificado por conta do período de quarentena. A gente teve que adiar a nossa agenda. Isso tudo está no nosso site, thewineschool.com.br. E quem quiser mais informações também, nós estamos à disposição pelo WhatsApp da escola. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está começando a chegar, Fernando. Tudo bom? Tudo ótimo. Oi, Fabiano. Ai, que legal você aqui. O Fabiano também gosta muito de vinho do Porto, me indicou um documentário super legal esses dias. Vou apresentar o Fernando brevemente, apesar que ele merece uma apresentação de muito tempo. Primeiramente, ele é meu amigo, um dos grandes incentivadores dos meus estudos no Porto e diretor da Taylor's em Portugal, vive aqui pelas Américas porque cuida do mercado sul-americano especialmente. E é um cara que conhece muito, além do mercado, conhece, obviamente, muito do vinho do Porto, vai poder agregar um pouco hoje aqui pra gente. Nós vamos começar com um papo para contextualizar um pouco o vinho do Porto, né, Fernando? E depois dar uma passada maior nas categorias superiores. A gente já teve um papo em outros canais de comunicação a respeito das categorias das muitas famílias do vinho do Porto, mas é importante para todo mundo a gente ressaltar principalmente do histórico dessa categoria de vinhos e o quanto ela se renova durante todos esses séculos, não é? Antes disso, também eu vou falar um pouquinho da empresa que o Fernando representa, a Taylor's. Para quem não conhece, a Taylor's é uma das maiores casas... Não só a casas... Taylor's, deixa-me dizer, não só a Taylor's, mas o grupo tem algumas marcas. Sim. Uma delas é a Taylor, que é a origem do grupo, de 1692, mas o grupo tem a marca Taylor, tem a marca Fonseca, tem a marca Krone e tem a marca Croft. Portanto, exatamente. É um grupo exclusivamente dedicado a vinho do Porto. Exatamente, 100% de produção dedicada ao vinho do Porto. E a Taylor's, apesar de todo esse contexto histórico, desde 1692, produzindo vinho do Porto, é a fornecedora oficial dos vinhos do Porto da realeza britânica. Adoro falar isso, porque eu acho fantástico. Hoje eu não estou de broche, em homenagem à rainha, como eu estava outro dia, mas acho isso fantástico. É uma das inovadoras do vinho do Porto. O vinho do Porto, para quem não sabe, ou para a gente relembrar um pouco, tem a primeira região demarcada e regulamentada do mundo. Nós estamos falando em 1756. Isso, só para a gente parar para pensar, é quase 100 anos antes de quando Bordeaux regulamentou sua produção e categorizou seus chateaus. Então, foi a segunda.
Exatamente. Então, nós estamos falando de um pioneirismo, de controle de qualidade que vem de séculos atrás e que é mantido até hoje. Em 1757, o que agora virou uma certa tendência no mundo do vinho, que é relacionar vinhedos, categorizar vinhedos, já tinha sido feito por uma técnica dificílima de entender, que se chama Moreira da Fonseca, levou o nome do criador, com cálculos absurdos, e que a Taylor tem 100% de aproveitamento nela, com vinhedos de excepcional qualidade. E a Taylor é uma inovadora por quê? O vinho do Porto, ao contrário do que eu já ouvi de algumas pessoas e que as pessoas normalmente imaginam, não é o tipo de vinho que ficou parado no tempo. Embora existam leis e mais leis, desde a época da regulamentação, ele se renova de ano a ano. A Taylor é uma das empresas que mais contribui para isso. Dentre as inúmeras ações que fizeram com que o vinho do Porto se modernizasse, estão a criação dos lagares robóticos, está a criação de categorias de vinho do Porto, que a gente vai falar daqui a pouco. E, além do que, a Casa Fonseca, que pertence ao grupo, foi a primeira a estabelecer um cultivo orgânico dentro do Douro, né, Fernando? E a Casa Croft a lançar um vinho do Porto completamente novo, que é um Pinto, que é um vinho do Porto. Exatamente. Há muitíssima gente que me diz que o vinho do Porto é algo envelhecido, que necessita de algum modernismo. E eu sou completamente contra esse tipo de argumento. Eu acho que o vinho do Porto necessita aquilo que nós fazemos, necessita de inovação. O vinho do Porto é dos grandes clássicos mundiais. Se há um clássico mundial no vinho, é o vinho do Porto. O vinho do Porto tem 4 séculos de história. Portanto, realmente o vinho do Porto não é moderno, não pode ser moderno. É um clássico. Agora, dentro do clássico que é o vinho do Porto, precisa de inovação. E aquilo que nós, não só a Taylor, mas o nosso grupo tem feito ao longo do tempo, é agregar ao vinho do Porto inovações, que não são feitas, como é lógico, todos os anos, mas são feitas de tempos a tempos. Eu vou dizer, este ano faz meio século que, por exemplo, foi lançado um vinho do Porto, que é o Leite Bottle Vintage, que é este vinho do Porto que eu tenho aqui, que é um dos grandes sucessos do mundo, que eu estou com 12 aqui. Em 1970. Eu posso dizer, por exemplo, uma inovação que nós fizemos há 2 anos atrás foi o lançamento de uma edição especial, que é uma garrafa que eu aqui tenho, que é esta. Foi a primeira garrafa que a Taylor usou em 1692. Ou seja, o vinho do Porto realmente não é um vinho moderno. Imensa desculpa. Como o Bordeaux não é, como o Bourgogne não é, como o Champagne não é. Sim, são mas é importante diferenciar que, apesar de não ser um vinho moderno, não é um vinho parado no tempo. É um clássico. É um clássico, exatamente. E um clássico vive, como é lógico, por ser clássico e por introduções e o ser dinâmico dentro da sua forma, que é um clássico. E o vinho do Porto, indiscutivelmente, é um dos grandes clássicos do mundo. Exato. E uma outra coisa que a gente sempre ouve falar, né, Fernando, além da questão do o vinho do Porto é um vinho antigo, enfim, termos equivocados a respeito disso, é que o vinho do Porto é todo igual. Na verdade, eu acho importante a gente estabelecer uma certa questão aqui. Embora exista uma regra para todo mundo seguir, não significa que os produtos sejam exatamente, apesar de na mesma categoria, idênticos. Para você, quais são os pontos que diferenciam o estilo da Casa Taylor, especialmente, que é o que a gente vai degustar hoje? Bom, vamos lá ver uma coisa. Antes de mais dizer que o vinho do Porto, como sabes, é um vinho fortificado. E é um vinho fortificado porque tem adição da aguardente vínica, de um álcool de 77% de grau, que para a fermentação. Ok? A partir daí nós temos o vinho do Porto feito. Tinto. E o vinho do Porto tinto depois divide-se em rubi e em tawny. A grande diferença entre os dois é o tipo de madeira usada nele e a duração de envelhecimento, ou seja, quanto tempo ele passa em madeira. Ok? Bom, cada casa depois opta
por ter determinado estilo, ao estilo da sua casa. É exatamente como no whisky. Vá lá ver, ou como em champanhe. Mas eu vou dar um exemplo de um whisky. Várias marcas de whisky têm whisky, por exemplo, 8 anos ou 12 anos. Todos esses whiskies são distintos. É o estilo da casa. Exatamente é o mesmo que acontece no vinho do Porto. Cada casa tem o seu estilo, tem o seu perfil, que é dado pelos nossos enólogos e pelos anos que nós temos a construir este estilo que é o nosso estilo. Eu posso dizer que, por exemplo, na nossa casa, no nosso grupo, que é o grupo Taylor, nas 4 marcas que nós temos, a construção de cada vinho é diferente. Um exemplo prático. 10 anos Tawny, 10 anos da Fonseca é diferente de 10 anos da Taylor, é diferente de 10 anos da Croft, é diferente de 10 anos da Crown. Porquê? Porque, número 1, os vinhedos são diferentes, as uvas são diferentes, os enólogos são diferentes, o blend é diferente, a adega é diferente e o perfil de construção do vinho é diferente. E isso dá a identidade da casa, dá o estilo de uma casa. E é isso que se faz em todas as casas do vinho do Porto. A aguardente representa 20% de uma garrafa de vinho do Porto, né? A importância Exatamente. dela é absurda. A procedência da aguardente de vocês é qual, Fernando? A aguardente tem um papel fundamental na criação do vinho do Porto. Essa questão é muito técnica. Vamos lá ver uma coisa. Eu vou-te, se calhar, dar um pouquinho uma retrospectiva histórica disto. Sim. Como eu disse, a aguardente, nós, para fazermos vinho do Porto, paramos a fermentação ao fim do segundo dia, terceiro dia. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Há um ruído de fundo que eu acho que é teu. Eu acho que pode ser minha gola. Pode ser minha gola. Bom. Vou segurar o microfone aqui. Isso. Bom. É isso mesmo. Então, a aguardente que é introduzida no vinho do Porto, no mosto, portanto, o Porto é feito como? A uva é colhida, é pisada, ou em prensa pneumática, ou em pé, e criamos um mosto. Esse mosto começa a fermentar. E ao fim do segundo dia, terceiro dia, esse mosto tem cerca de 100 gramas de açúcar a 120 gramas de açúcar e tem cerca de um teor alcoólico de 5 a 6. Ok? E nós achamos que está no momento exato de parar o processo. Então o que é que fazemos? Abrimos um lagar e introduzimos uma aguardente vínica. Essa aguardente vínica é um álcool, é uma pinga, é um álcool inócuo, ok? Que tem fundamentalmente o objetivo de matar as leveduras e introduzir àquele mosto o álcool necessário para suportar o que é chamado vinho do Porto. Ok? Bom, até 1992, as aguardentes variavam muito de conceito, qualidade, de ano. Até 1992, toda a aguardente que era comprada tinha que ser comprada ao Estado. Portanto, o Estado português tinha o monopólio da aguardente vínica. Ok? Portanto, havia anos em que a aguardente era muito boa, havia anos em que a aguardente era muito má. Porque não havia a necessidade de construir um produto que fosse de venda e que custasse mais ou menos. Porque custava tudo igual, era o Estado, era o monopólio. Por exemplo, na década de 60, os vintage port, que é o grande vinho, a grande safra, foram extraordinários também, porque a aguardente era muito boa. Mas já na década de 70 e na década de 80, a aguardente foi algo má. Portanto, os vintage não foram tão consistentes assim. Em 1992, abriu-se a liberalização à compra da aguardente vínica. À compra deste álcool, que é uma pinga. É um álcool que tem 77% de grau. E então, os produtores de vinho do Porto podem, a partir de 1992, escolher a origem da aguardente. Bom,
A origem da aguardente é importante. E a origem e o tipo e o perfil da aguardente é importantíssimo para construir o vinho do Porto. Porque um quinto do vinho do Porto, um quinto da garrafa que está aqui, é uma aguardente vínica que nós temos que adquirir fora. Portanto, uma empresa de vinho do Porto não pode fazer uma aguardente vínica. Uma aguardente, um álcool, só pode ser feito por uma indústria especializada nesse tipo de álcool. E então, a Taylor, ou melhor, o nosso grupo, para os vinhos mais premium, onde é que compra aguardente? Vai comprar essencialmente a França, a conhaque. Okay? Somos nós que vamos lá, somos nós que falamos com a empresa que faz conhaque. Nós não vamos comprar nenhum conhaque, ok? Nós vamos comprar uma aguardente que pode dar um conhaque, ok? E então aquilo que nós fazemos é, os nossos enólogos vão à França, fazem provas na destilação e compramos habitualmente uma aguardente muito pura, muito limpa, de dupla destilação, que é essa que adicionamos. Porque quanto melhor for uma aguardente vínica, como é lógico, melhor vai ser o nosso vinho do Porto. Porque uma aguardente representa um quinto do vinho do Porto. 20% da garrafa é uma aguardente vínica. Sim. Daí que nós tentamos sempre escolher, isto não quer dizer que se compre toda a aguardente em França. Há muita aguardente que a gente compra, por exemplo, em Espanha. Mas para as categorias superiores, sim. É essencialmente em França. Mas aquilo que eu quero dizer é que a aguardente é indiscutivelmente um elemento importantíssimo para a criação do vinho do Porto. Porque representa um quinto da garrafa. E a partir de 1992, e aí é importante dizer que, por exemplo, os grandes vintas acontecem a partir de 1992. A Taylor teve 100 pontos com o Vintas 92, teve 100 pontos com o Vintas de 94, a Fonseca igual, porque realmente a aguardente também teve um papel fundamental para a criação deste vinho. É uma informação bem importante, inclusive, para quem quer adquirir vinhos mais antigos, é olhar, então, um pouco a partir disso, porque Kelly, às vezes a gente... Como é lógico, como é óbvio, deixa-me só dizer, há aguardente e há aguardente. Há aguardente mais barata, há aguardente mais cara. Portanto, há álcool mais barato, há álcool mais caro. Há muita gente que me diz, eu tomei um vinho do Porto. Dizer, antes de mais, que não há vinho do Porto mau. O vinho do Porto é todo bom. Há o bom, há o muito bom e há o excelente. Se não for bom, ele não passa na regulamentação do Instituto do Vinho do Porto, ok? Bom, mas há muita gente que me diz eu tomei um vinho do Porto e era muito alcoólico e tal. Bom, é porque se calhar a aguardente que esse vinho do Porto usou não era uma aguardente tão boa assim. Porque realmente a aguardente mais barata e mais cara. Melhor e pior. Enfim, é como tudo. E nós, na Taylor, a máxima da Taylor é: nós somos uma empresa que prima pela excelência. E tu conheces bem a Taylor e conheces bem a nossa empresa e entendes isso bem. Desde a vinha, desde a terra, desde a criação da uva, até ao final, nós primamos por ser excelentes, por tentar ser sempre os melhores. E a aguardente nisso tem um papel fundamental. Portanto, nós nunca poríamos em causa a criação de um vinho do Porto com uma aguardente menor. É uma coisa que eu queria ressaltar, é a aguardente, quanto mais neutra, melhor, né? E ela tem esse papel realmente de equilibrar, porque as pessoas falam, nossa, mas eu vou ter essa graduação alcoólica tão alta, ela vai interferir. Ela compõe o conjunto do vinho do Porto com açúcar e tudo mais, que dá o equilíbrio. O que a gente não quer, exatamente na produção, é que ela apareça mais do que acontece em algumas marcas específicas que eu também já provei. Um segundo ponto que eu acho importante ressaltar dessa diferença é a questão da utilização dos lagares para essas categorias superiores. E até com a dificuldade de obtenção de mão de obra para continuar nos lagares tradicionais. De pés de obra. Pé de obra, exato. A Taylor buscou tecnologicamente, junto com a Universidade do Porto, a criação dos lagares robóticos. Você pode falar um pouquinho disso? Antigamente, e ainda hoje se usa, o típico lagar
para fazer a pisa do vinho do Porto. O que é a pisa? Não, a pisa do vinho do Porto, a pisa da uva. O que é a pisa da uva? Não é mais do que o esmagamento da uva, portanto, o abrir o bago da uva, não é o abrir, e o esmagar. O que é o esmagar? É o envolver aquele líquido com a película da uva, ok? Durante dias. Portanto, esse é o esmagamento, é a prensagem da uva. Antigamente, os lagares, que são tanques em pedra, onde se colocam a uva, as pessoas entram dentro dos lagares e com os pés fazem o esmagamento dessa uva. Ao longo dos anos isto foi desaparecendo porque, número um, não há gente que chegue, não há pés que cheguem, e foi-se introduzindo uma parte mecânica que a nível de custo é indiscutivelmente melhor. Acontece o seguinte, nós temos estudos e temos provas, estudos reais disto, que a pisa a pé é o melhor processo ainda de fazer vinho do Porto. Portanto, aquilo que nós fazemos é o seguinte, em todas as nossas quintas, tanto da Fonseca, como da Crohn, como da Croft, como da Taylor, em todas as nossas quintas, que são várias, nós temos 15 quintas, nós temos pisa a pé das nossas uvas. Ok? Em todas as quintas. É óbvio que, pela dimensão da empresa, nós também compramos uvas a agricultores, a cerca de 80 agricultores, a quem damos assessoria técnica ao longo do ano. Sim. E todos licenciados também, todos cadastrados dentro dessa mesma regulamentação. E mais, importante exatamente. falar isso. E todos esses agricultores fornecem a uva por marca. O agricultor da Croft é da Croft, o agricultor da Taylor é da Taylor. Portanto, não misturamos. Há uma identidade própria de cada um deles. E então, o que é que desenvolvemos? Na década de 90, com a Faculdade de Engenharia e Robótica do Porto, desenvolvemos um sistema de pistões, portanto, de lagares de inox. Um lagar é uma coisa em pedra, um quadrado em pedra. Desenvolvemos um sistema de inox onde se simula um lagar e se simula também com uns pistões que sobem e descem de forma algo aleatória e tem uma pá em baixo que também é meia aleatória, que fazem uma simulação em quase 95% da pisa a pé. Portanto, aquilo que eu quero dizer é o seguinte, 5% da produção do grupo é feita em lagar com pisa real a pé, pisa profissional, ok? Há muita gente que faz pisa a pé, mas chama convidados e chama a imprensa e põe tudo. Nós não fazemos isso, portanto, é uma coisa profissional que nós fazemos. Se tu quiseres ir se tu me pedires para ir fazer pisa a pé, infelizmente eu vou te dizer que não, porque é uma coisa profissional. É daí que nascem os nossos melhores vinhos, é daí que nascem, mas depois desenvolvemos um sistema que faz 95% dos nossos vinhos, que é um sistema que faz uma simulação quase perfeita da pisa a pé. Okay? Porque nós entendemos que é este pisa a pé, que é este sistema que faz a construção do melhor vinho do Porto. Ótimo. Então, a gente já falou um pouco dessa diferenciação em termos técnicos de elaboração e agora vamos entrar um pouco na questão das famílias de produção de vinho do Porto. Temos os brancos, que a Taylor também foi pioneira na criação do branco seco, né, o Chip Dry, 1934, né, Fernando? 1934, está mal a ver. Exato. O Porto é dividido em branco, tinto e rosé. O rosé é recente, de 2008. Quem criou fomos nós com a marca Croft. O branco e o tinto são muito antigos. E o branco existia o branco lágrima, que é muito doce, e o branco normal, o branco standard, que tem um teor de açúcar também de 80 gramas, à volta disso, que é o branco normal. Bom, na década de 30 havia muita procura para vinhos ou para bebidas que fossem possíveis de ser tomadas antes da refeição. Os martinis, que fossem o antes da refeição, que abrissem o apetite. Bom, e com a Guerra Civil de Espanha, houve muita falta de sherry no mundo. E o sherry é mais seco. Então tivemos alguns importadores que nos solicitaram a construção de um vinho do Porto que fosse mais seco
para poder ser tomado como aperitivo antes da refeição. Daí que nós lançamos em 1934 o vinho do Porto branco Extra Dry, que tem uma fermentação um pouco mais longa, portanto as leveduras comem um pouco mais o açúcar. Portanto, ele fica só com 25 a 30 gramas de açúcar. Passa 4 anos em madeira grande, que lhe dá uma sensação de mais escura e realmente, para mim, é dos vinhos mais extraordinários que há. É um vinho, para mim, mais eclético que há. Porque, olha, podes consumir com gelo, sozinho, podes consumir simples antes a comida, podes consumir com comida como as ostras, como a massa vongole, e agora muito em voga o chamado Porto Tonic, que é o vinho do Porto com água, é o vinho do Porto com gelo e com água tónica e menta, que foi desenvolvido por nós com este drink, com este vinho. E a categoria dos brancos é a única que tem essa diferenciação por açúcar. Isso é importante lembrar para o pessoal também, né? Exatamente. Então a gente vai ter do extra seco até o lágrima, que tem mais de 140 gramas de açúcar por litro. Exatamente. Nos outros a gente circula entre 80... Tu sabes porquê que se assim... chama lágrima? Tu sabes porquê? Só há uma marca nossa que tem vindo do Porto Lágrima, que é a Krone, que está à venda no Pão de Açúcar. E chama-se lágrima porquê? Não sei se sabes a origem do nome lágrima. Não. Então eu vou-te contar a história, é muito interessante. O lágrima é o vinho do Porto branco mais doce que há. E a lágrima, quando tu tens um bago de uva, se tu com uma agulha picares o bago de uva, sai uma lágrima. Ou melhor, sai uma gota. Ok? E essa gota que sai, de toda a uva, é a gota mais doce. E parece uma lágrima porque ela escorre. Portanto, o vinho do Porto Lágrima é o mais doce porque é a lágrima da uva, quando é aberta, que é a mais doce. Interessante. Não sabia dessa história, não. Aprendi mais uma. É a lágrima. Muito bom. E quando a gente fala daí das duas maiores famílias, que a gente fala daí entre o modo de envelhecimento que a diferencia dos rubis e dos tawnies, a gente inicia então naquelas categorias iniciais dos standards, dos fines, depois a gente vai para os reservas, e aí na categoria dos tawnies a gente entra no processo de envelhecimento por idade, as categorias de envelhecimento por idade que causam muita confusão nas pessoas. Quando se fala nesse tipo de envelhecimento por idade, não estamos falando de um vinho de 10, de 20, de 30 e 40, mas de um perfil organoléptico, né, Fernando? A formação de um perfil que se enquadre próximo aos 10, 20, 30 ou 40 e que tem uma evolução muito interessante. Vamos falar um pouquinho deles? Então, antes disso, vamos lá ver. Eu tenho aqui 2 vinhos do Porto, não sei se estão a ver, que são de cores distintas. Okay? Eu estou com uma aqui também. Okay? Este é o vinho do Porto que é mais escuro, que é o vinho do Porto Rubi. É este. Porquê é que se chama Rubi? Por causa da pedra preciosa Rubi. É um vinho do Porto que é jovem, envelhece pouco, dependendo do nível, envelhece até ao máximo de 5 anos, em madeira muito grande. Estou a dizer madeira de 20 mil litros até 100 mil litros. Portanto, o vinho não oxida. Fica jovem, mantém a sua cor e mantém a sua fruta. É o chamado rubi. Ok? Depois temos, se nós agarrarmos nesse vinho, ou nesse blend, mais ou menos, e se o colocarmos em madeira mais pequena, em cascos mais pequenos, em barricas, que nós não usamos esse termo, mas em barricas mais pequenas, de 500 litros a 600 litros, durante mais anos, permitimos que o ar passe pela barrica. Permitimos que o ar passe pela madeira e interfira com o vinho. E dá-se um processo que se chama oxidação. E leva-nos a ter um vinho com esta cor. Sim. Ok? Portanto, nós temos a família do Rubi e temos a família do Tawny. O Rubi é um vinho jovem, frutado, que não envelhece. Ou envelhece muito pouco em madeira grande. O vinho do Porto, o Rubi. O Tawny, que em inglês quer dizer aloirado ou acastanhado, envelhece durante mais anos,
em madeira mais pequena e permite a oxidação. Portanto, perde a cor vermelha, fica com uma cor mais alourada ou acastanhada, fica com aromas mais a fruta seca, a figo seco, a amêndoas, e fica com uma boca mais elegante, um pouco mais fina. Mais Nos macia. townies, portanto, mais macia, mais melada até. Nos townies, o que é que nós temos? Temos, por exemplo, 10 anos, temos, por exemplo, 20, que é o que está aqui, 30, 40 anos, que é o máximo que se pode ter. E nessa categoria a gente percebe muito o perfil da casa também, né, Fernando? Porque, mais uma vez, quando a gente fala nessa regulamentação e nesse controle de qualidade que o Porto sofre, é importante ressaltar que existe dentro do Instituto do Vinho do Douro e do Porto uma Câmara de Provadores que está apta, são técnicos especializados em vinho e com extremo conhecimento, que fazem a análise de enquadramento do perfil do vinho nessas categorias antes dele sair para o mercado. Ok. Então, a regulamentação do vinho do Porto, isto é uma informação mais técnica. O vinho o Douro, que é onde é feito o vinho do Porto, isto é importante dizer que o vinho do Porto não é feito no Porto, é feito na região demarcada do Douro. É a cidade do Porto que dá nome ao vinho do Porto, mas os vinhedos estão na região demarcada do Douro, ok? Que fica a norte de Portugal, perto de Espanha, no Nordeste, ok? A região demarcada do Douro tem 42 mil hectares e tem leis criadas a partir de 1756. Houve um senhor aqui há tempos que fez um estudo sobre as leis que regulamentam a indústria do vinho do Porto e chegou à conclusão que há mais leis na indústria do vinho do Porto que na indústria dos aviões. Portanto, na indústria aeronáutica há menos leis do que na indústria do Eu que o diga, né? Que para estudar isso não é mole, não. Então, tu para criares vinho do Porto, tu tens que ter um conjunto, tu tens que te cingir a uma imensidade de leis e de normas que fazem a regulamentação do vinho do Porto. Bom, para tu, e respondendo à tua questão específica, que é o estilo e o perfil de cada casa e o construir um vinho do Porto. Bom, por exemplo, para eu criar um 20 anos, que é este vinho que eu aqui tenho, várias casas de vinho do Porto têm 20 anos. Nenhuma casa tem 20 anos igual. Dentro do nosso grupo, por exemplo, a Taylor não tem 20 anos igual a um Fonseca. Não tem 20 anos igual a um Croft. Não tem 20 anos igual a um Crono. É o tal perfil da casa, é o tal estilo da casa. Ok? Porquê? Porque o 20 anos, ou 10 anos, ou 30, ou 40 anos, é um blend de vários lotes de vinhos que, em média, dá esta idade. Portanto, são vinhos construídos na adega por um blender. Ok? E tem que estar dentro de uma baliza que o Instituto de Vinho do Porto define como a baliza do 10 anos, do 20, do 30 e do 30 anos. Portanto, baliza em quê? Portanto, uma área que vai daqui até aqui e diz, ok, a nível de cor, o 20 anos tem que ter, pode começar aqui, mas tem que acabar aqui. A nível de aromas, tem que começar aqui e acabar aqui. A nível de taste, tem que começar aqui e acabar aqui. E dentro dessa baliza, todas as casas podem ter variações. Ok? Mas há uma baliza que o Instituto do Vinho do Porto define como a baliza do perfil do 20 anos, do perfil do 30, do perfil do 10, etc. Exato. Não sei se foi essa a questão. Sim, sim. Eu acho respondi. Importante porque o nosso papel também é ensinar as pessoas a escolherem os seus vinhos, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai sair de um 10 anos, uma categoria de 10 anos, que embora tenha esse processo oxidativo, ainda assim é um vinho mais jovem, uma cor mais avermelhada, ainda iniciando os toques acastanhados, um aroma de tâmara, uma fruta seca mais viva, e que isso vai se perdendo, ele vai ficando cada vez mais claro, e os aromas vão ficando mais acastanhados com as categorias acima. Então, a gente vai tendo...
Pode falar. Está aqui um senhor a questionar que sente uma diferença enorme entre o nível de açúcar 10, 20 e 30. Bom, o nível de açúcar é idêntico, é muito idêntico. Sim. Há um processo ao longo dos anos que é a evaporação do vinho, ok? Nós temos uma perda de cerca de 2% ao ano em cada barrica de vinho. E o vinho depois vai sendo ajustado. Aquilo que você vai notar, por exemplo, num 30 anos que não nota no 10, é se calhar uma diminuição do tanino, uma diminuição daquela força, daquela intensidade de álcool, que se calhar vai lhe dar uma maior sensação eventual de doçura, de melado, ok? Agora, o nível de açúcar é muito idêntico. O equilíbrio dele é que é distinto. Okay? Sim, e o 10 tem uma fruta mais viva também, isso tudo dá a sensação de dulçor, né? Tem mais força. Exato. Mas a classificação de açúcar é só a categoria dos brancos, que inclusive também tem categoria de idade, mas é muito rara, a gente quase não tem no Brasil, né? Não tem nada disso. E aí, isso então, dentro da categoria dos tawny, é bem importante para a gente aprender a diferenciar. Depois a gente vai voltar para falar um pouquinho de harmonização desses vinhos. Mas aí na categoria dos rubis, a gente tem 2 rótulos bem importantes. O LBV, que também foi uma criação da Taylor's, até eu postei hoje de manhã uma foto que eu acho bem emblemática sobre isso, e que a gente pode comentar o porquê desse vinho ir para o mercado, e depois os vintages em si. Vamos falar um pouquinho do LBV? Muito bem. Então, vamos lá ver. Tu tens o 2012. Eu estou com 12. 2014. 14. Vamos lá ver. Até à década de 70, até 1970, o Rubi, havia o Rubi Standard, o Rubi Reserva, que passava 4 anos em Madeira, e havia uma categoria, que é uma categoria que foge um pouco dos Rubis e dos Tawnies, que se chama Vintage. O que é o Vintage? O Vintage é o vinho que eu tenho aqui, por exemplo, 2017, que é um 100 pontos, que é o quê? É a expressão máxima de uma casa de vinho do Porto, é fazer um vinho do Porto Vintage. O que é um vinho do Porto Vintage? É quando nós até dizemos que quem faz o vinho do Porto Vintage não são os enólogos, é Deus. Porque todas as condições têm que estar extraordinárias e perfeitas do início ao fim, desde o início da criação da uva até à criação do vinho, para criarmos um vinho do Porto Vintage. Ok. O vinho do Porto Vintage é criado e durante 1 ano e meio nós fazemos provas constantes para entender se aquele vinho do Porto será o tal vinho do Porto Vintage, que será o expoente máximo de uma casa, será o Grand Cru, entendes? Será um vinho que nós fazemos uma vez a cada 10 anos, 2 vezes a cada 10 anos. É um vinho de uma expressão máxima. E estes vinhos, na década de 60, ficaram muito, muito famosos. Na década de 50 e 60, por exemplo, com o Vintage 63, que foi o Vintage do século. Bom, mas os Vintage, como é lógico, são vinhos raros, que se fazem-se muito poucas garrafas, são vinhos mais caros e são vinhos que são habitualmente comprados com 2 intuitos. O intuito de o consumir um pouco mais tarde, ok? Dizia o Sr. Bruce, pai do David, que é o nosso enólogo-chefe, que um vintage só deve ser aberto 15 anos após o seu engarrafamento. Portanto, as pessoas compravam vintage, deixavam na adega e só abriam dali a 15 anos, em média. Ou então comprava-se vintage para revender, porque o vintage é uma obra de arte. É uma obra de arte e sempre que se compra um vintage, ele vai evoluindo, o seu preço vai evoluindo ao longo do tempo. Bom, e o mercado mundial pedia o seguinte, pedia um vinho do Porto que fosse idêntico a um vintage, a nível de perfil aromático, que nos remete para muita fruta madura, que nos remete para uma profundidade de cor muito grande, uma elegância de boca com muita fruta, portanto, uma explosão de frutas.
mas que fosse passível de ser tomado no dia-a-dia e fosse mais barato. E então, o que é que a Taylor fez? De um lote de vintas de 1965, colocou esse vinho 5 anos em madeira. Note-se que o vintage só está 1 ano e meio em madeira. Okay? Nós colocamos este lote de vintage 5 anos para quê? Para o amaciar, para o arredondar, para ficar com os taninos mais redondos. E daí criamos um vintage, um vinho, que de facto se chama vintage, que é o que está aqui, vintage sport, mas lhe chamamos late bottle, engarrafado mais tarde. Então, de forma alguma a gente pode falar que o que uma pessoa está perguntando, que ele não é um vintage que é um vintage que não atingiu a excelência. Ele tem a excelência, mas eu não posso dizer isso. Mas só o processo produtivo, a casa envelhece ele para você para facilitar o consumo mais rápido. Exatamente. Hoje o processo de criação, repara lá, quando há pouco falamos dos lagares de vinho do Porto das nossas quintas, a maior parte dos lagares de vinho do Porto das nossas quintas, a pisa a pé nos lagares é para fazer vinho do Porto Vintage. O nosso objetivo é fazer vinho do Porto Vintage todos os anos. Claro está que nem todos os anos conseguimos. Nem todos os anos, todos os lagares também conseguem fazer vinho do Porto Vintage. É que esse vinho que é feito, que é extraordinário, vai para LBV, para Late Bottle Vintage. Okay? É a mesma situação que a gente viu acontecer no Piemonte com os Barolos. A modernização da produção com o uso de barricas menores para facilitar um consumo mais breve, para não quebrar todo mundo, literalmente. Porque se fosse demorar toda vez 15, 20 anos para tomar o vinho, o mercado acabaria envelhecendo junto com o vinho e o vinho cairia em desuso, assim. Kelly, o lançamento do LBV, do Late Bottle Vintage, veio democratizar o consumo do perfil de vinho do Porto Vintage, que depois veio ser globalizado na década de 90. Portanto, nós introduzimos este vinho em 1970, foi um sucesso. Durante 20 anos, hoje é um sucesso mundial. Hoje, uma em cada 3 garrafas de Late Bottle Vintage no mundo é da Taylor. Okay? E são milhões. Veio democratizar o consumo do perfil de vinho do Porto. Este perfil de muita fruta, muito aroma, muita intensidade de boca, que se veio refletir depois, na década de 90, a uma procura muito grande, que ainda hoje existe, do vinho do Porto Vintage. Ok? E essas categorias são as que mais crescem em consumo, né, Fernanda? A gente vê que as pessoas hoje buscam muito esses vinhos elaborados de uma forma mais artesanal, até, que podemos falar assim com relação às pizzas, de uma forma mais elaborada, ao passo que bebem menos, mas bebem com maior qualidade. O vinho do Porto tem sentido isso também, Vamos lá ver uma coisa. O vinho do Porto é muito estável, o consumo mundial é muito estável. Diminui um pouco, e tem diminuído ao longo dos anos um pouco, tipo 0,5% ao longo do ano, muito pouco, a variação é muito pouca, devido ao seu aumento de custo nas categorias mais baixas de vinho do Porto, nos Tawny e Rubies mais baixos. A Taylor dedica-se essencialmente a construir e a vender vinhos do Porto de gamas médias e altas, ok? Aquilo que nós vemos e observamos, e no Brasil, graças a Deus, e eu digo-te uma coisa aqui com muito orgulho nosso, temos feito muito esforço e também se vê muito isso, é as pessoas começarem a deixar de consumir vinho do Porto Tawny Ruby básico, embora haja Tawny Ruby básico muito bom. Eu vou dar um exemplo, a Crown faz Tawny Ruby básico muito bom, a Taylor faz também, como é lógico, a Croft, etc. Mas é passarem para outro tipo de categorias de vinho do Porto. Porquê? Porque despendem um pouquinho de mais dinheiro, eu digo-te mais por mais 50 reais, e consegue-se comprar mais um LBV. Eu vou dar um exemplo. Um Rubi normal custará entre 70 a 90 reais. Um LBV custa entre 110 a 120 reais. E realmente aquilo que o LBV te dá, o Late Bottle Vintage te dá,
é uma sensação completamente diferente do que um rubi normal. Portanto, aquilo que nós vemos a nível mundial é um aumento exponencial das categorias médias e altas de vinho do Porto e uma diminuição um pouco mais baixa de... Deixa-me só dizer aqui uma coisa a um amigo meu que entrou, que é o Nuno, que foi pai hoje. Parabéns, Nuno! Do António, que vai ser indiscutivelmente consumidor de vinho do Porto e um sportinguista. Parabéns, Nuno. Ele vai abrir um 1976 para comemorar. Ó, que maravilha. E uma coisa interessante também, Fernando, é que essas categorias são muito interessantes para serviço em restaurantes, né? Claro. Vamos lá ver. É importante dizer isto. Mais uma vez, eu reforço sempre isto. O vinho do Porto é um vinho de conforto e é um vinho consensual. É um vinho que homem e mulher gostam. É um vinho que no restaurante uma mesa pode abrir e tanto o homem como a mulher gostam. É um vinho essencialmente para a sobremesa, porque é doce, mas não é um vinho exclusivamente para a sobremesa. Ok? Por favor, não tomem o vinho do Porto ou não digam que o vinho do Porto é só para a sobremesa, porque não é. Eu acabei de dar o exemplo, vinho do Porto branco, antes da refeição. Vou dar mais um exemplo. França é o maior mercado mundial de vinho do Porto e toma vinho do Porto antes da comida. Toma Taunis como os abridores do apetite. Bom, o vinho do Porto na restauração, nos restaurantes, é importante porquê? Porque, indiscutivelmente, é a melhor forma de acabar uma refeição, com a sobremesa. O restaurateur habitualmente tem algum medo de abrir vinho do Porto. E as pessoas em casa também têm algum medo de abrir vinho do Porto. O vinho do Porto, depois vou abrir, não consigo abrir a garrafa, tomar a garrafa toda e estraga. O vinho do Porto não estraga. O vinho do Porto tem esta rolha, e esta rolha é para mostrar que vocês podem abrir e fechar. E no outro dia podem voltar a abrir e voltar a fechar. O vinho do Porto pode estar aberto, desde que em boas condições, na geladeira. Outra coisa, bebam o vinho do Porto, tomem o vinho do Porto frio, 12 graus, 14 graus no máximo, por favor. Mas o vinho do Porto não estraga. O vinho do Porto pode estar aberto 1 mês, 2 meses, que não estraga. Portanto, um restaurante pode abrir vinho do Porto à vontade. Está na adega, depois oferece. É a melhor forma de acabar uma refeição, é uma sobremesa com vinho do Porto. Tanto um Ruby como um Tawny. Tem algumas perguntas aqui, eu vou só comentar uma coisa. A pessoa está falando que aqui a gente não tem a cultura do vinho do Porto. Na verdade, o vinho do Porto geralmente é associado ou a momentos muito especiais, eu vou abrir um vinho do Porto numa data comemorativa, ou a públicos mais maduros de consumo, que é uma coisa que vem mudando, até mesmo pela inclusão da coquetelaria com o vinho do Porto, e também pelo fato da gente estar se habituando a usá-lo no começo, no final da refeição, e também a gente tem batido muito forte na questão das harmonizações. Eu tinha um pouco de receio, e após provar e testar algumas coisas, tenho tido experiências bem interessantes. Vamos dar alguns exemplos dessas harmonizações com pratos salgados? Eu vou só responder aqui uma senhora, alguém que nos está a assistir, que é a Denise, que diz que aqui não temos a cultura de beber vinho do Porto, mas quando sirvo todo mundo se apaixona. Bom, vamos lá ver. O Brasil é um grande consumidor de vinho do Porto. Categorias standard, Ruby, Tawny básico. O Brasil, no ranking, está em número 10. Não é um mercado imenso de vinho do Porto, mas é um mercado que toda a gente conhece vinho do Porto. Agora, nem toda a gente toma vinho do Porto. E porquê? Porque eu acho que há algum estigma em tomar vinho do Porto. Há muita gente que me diz o seguinte: Fernando, eu adoro vinho do Porto e estou sempre à espera de uma ocasião especial para tomar vinho do Porto. E isto é um erro. Porquê? Porque ocasiões especiais durante um ano há muito poucas. E a pessoa está um ano inteiro à espera que chegue o Natal ou a Páscoa para tomar um vinho do Porto. O vinho do Porto tem que ser descomplexado. Nós temos que trazer o vinho do Porto para o consumo, para o dia-a-dia, para o nosso dia-a-dia.
Ela disse, o vinho do Porto não tem muito consumo, as pessoas não conhecem muito, mas quando dão, as pessoas Se gostam de apaixona. consumir. Uhum. Então, por que é que essas pessoas não consomem vinho do Porto em suas casas? E Não há. exatamente, com essa grande gama de categorias, a gente consegue achar um estilo que se adapta Exatamente. ao perfil de consumo. E há uma É, harmonização sempre possível de ser feita com o vinho do Porto. Tu acabaste de falar numa coisa que se chama coquetelaria. O vinho do Porto é uma base, é um dos ingredientes básicos para coquetelaria. Vinho do Porto. Eu acabei de falar o vinho do Porto branco, seco, com água tónica. Mas há vários coquetéis feitos com Porto. Nós temos até um site que se chama The Port Cocktail, onde ensinamos a fazer vários coquetéis com vinho do Porto. Agora, o vinho do Porto não tem que ser aquela coisa de eu tenho que estar frio para tomar vinho do Porto, tem que estar um friozinho para tomar vinho do Porto, ou tem que ser Natal ou Páscoa para tomar vinho do Porto. Não. Eu tenho amigos, eu neste momento, eu vou ser franco, eu não devia dizer isto, mas eu estou aqui numa sala à parte, eu tenho amigos aqui em casa hoje, estou a dar um jantar e indiscutivelmente, neste momento, eles estão a tomar vinho do Porto. sim. Porque é que não vão tomar vinho do Porto? Nós temos de tomar vinho do Porto, há que ter o vinho do Porto no nosso dia-a-dia, porque as pessoas realmente gostam de tomar este vinho. E com relação às harmonizações, existem algumas diretrizes básicas que servem para todos os vinhos, mas que nos portos eu tenho sentido alguma facilidade, por exemplo, com os tawny, em comidas um pouco mais terrosas. Eu tive uma experiência bem interessante com cogumelos harmonizados com tawny, mais antigos de 30 anos. Com o LBV, a gente já falou das carnes apimentadas, o filé, o steak à poivre, um steak tartar fica muito interessante Tu já também. almoçaste comigo um bife apimentado com leite bottle vintage que ficou extraordinário. Sim. Por exemplo, um foie gras com um tawny Sim. é uma harmonização clássica. A Jade falou dos queijos azuis também, que também são interessantes e podem ser foco de um ingrediente para um prato, para fazer a harmonização por contraste com os portos também. Acho que a variação é muito importante, dá para fazer da entrada ao prato principal. Uma coisa interessante, você pode colocar ele com um dos pratos e depois partir para um vinho comum, isso não é problema também. Você não precisa harmonizar a refeição completa com o Porto. Mas é um modo de surpreender e de incluir o vinho do Porto no consumo. Absolutamente. Eu acho que um dos grandes erros que a gente comete aqui no Brasil é o consumo à temperatura ambiente, que acaba aumentando a sensação do álcool e acaba impactando no consumo mesmo. O vinho do Porto tem que ser tomado frio, ok? Quanto mais quente tiver o vinho do Porto, mais deselegante ele se torna. Porquê? Porque o vinho do Porto tem 21% de grau alcoólico. Como sabes, o álcool é volátil. Se tu tomares o vinho do Porto, imaginemos a 20 graus, tu vais sentir mais álcool do que fruta. Portanto, vai haver um desequilíbrio. Exato. Por isso é que eu aconselho sempre o tawny um pouco mais que o ruby. O tawny entre 12 a 14 graus. O ruby entre 14 a 16 graus. Não mais que isso, fica equilibrado. Ficam vinhos do Porto mais equilibrados, mais elegantes. E é isso que se pretende no vinho do Porto. O vinho do Porto bom, que vocês... que vos saiba bem, vocês não podem sentir muito álcool, muito açúcar, nem o tanino muito forte. Todo o elemento tem que estar equilibrado. Isso chama-se a finesse do vinho do Porto. É um termo, a finesse do Porto. E a Taylor é especializada nisto, na finesse do vinho do Porto. Uma dúvida aqui que apareceu, questão geográfica. As uvas são produzidas no Douro, na região do Douro Vinhateiro. A vinificação também é ocorrida lá. Antigamente, o envelhecimento acontecia na cidade do Porto, no lado de lá, que é Vila Nova de Gaia, por questões de temperatura, de umidade. Hoje, a maioria acontece, praticamente tudo acontece no próprio Douro, porque hoje existe tecnologia para refrescar os ambientes, para controle de temperatura e tornar isso de uma forma mais adequada. O vinho só sobe para exportação, realmente, pelo Rio. Né, Fernando? Nós ainda temos bastante vinho em Vila Nova de Gaia. Vamos lá ver. É uma questão histórica. Muito rápido, eu digo-te a história. O vinho do Porto, como é lógico, a uva, e o vinho do Porto é feito na região demarcada do Douro, que é no norte de Portugal. Até ao início do século XX,
e até um bocadinho depois, havia duas figuras importantes dentro do vinho do Porto. O agricultor, que era quem fazia o vinho do Porto no Douro, e o comerciante, que era quem colocava a marca, portanto, comprava o vinho ao agricultor, colocava a marca e exportava o vinho. Esse comerciante, onde é que estava? Esse comerciante estava no Porto, na cidade do Porto. Portanto, esse comerciante vivia na cidade do Porto. E então construiu os armazéns na cidade do Porto. Não na cidade do Porto, na cidade em frente à cidade do Porto, que se chama Vila Nova de Gaia, que era onde havia uma terra, ainda havia terra, porque a cidade do Porto já tinha casa e não dava para construir o espaço, não é? Os armazéns. Portanto, daí que o vinho envelhecia na cidade do Porto, ou na cidade de Vila Nova de Gaia, porque o comerciante, o exportador, comprava, adquiria o vinho e trazia-o para os seus armazéns, onde ele envelhecia. Ao longo dos anos, entendeu-se que o envelhecimento do vinho na cidade do Porto, por questões climatéricas, envelhecia melhor. Porque o Porto tem clima mais suave, mais ameno ao longo do ano, portanto, o vinho não sofre de nenhum stress térmico. Enquanto que no Douro, que é muito quente no verão e muito frio no inverno, o vinho evolui de uma forma distinta. Sim. Hoje já não é bem assim. Hoje nós temos vários armazéns no Douro em que simulam, esses armazéns simulam a temperatura que existe no Porto. Mas nós continuamos a ter na cidade de Vila Nova de Gaia, na Taylor, na Croft, na Fonseca, na Cron, armazéns cheios com vinho que ainda envelhecem aqui. Claro está. Deixa-me dizer que temos mais quatro temos pouco tempo. E eu queria... Bom, tem assunto de Porto, como vocês é para falar por muito tempo. Mas, Fernando, eu queria só ressaltar uma coisa. Você falou da questão de história e tudo mais. O Porto é envolvido em muitos pontos interessantes. Vale para quem puder viajar depois que passar tudo isso, fazer uma visita a Taylor's ou, enfim, qualquer uma das casas produtores deles lá em Porto. Ou no Douro também, para conhecer, que é uma das paisagens mais interessantes para quem quer entender do que o homem é capaz quando se trata de vinho. E eu queria só falar uma coisa para vocês. Eu já postei lá no meu perfil, mas o Fernando vem postando no deles uma sequência de vídeos explicando as categorias de vinho do Porto. E um último vídeo me chamou muita atenção, que eu acho que é algo que a gente tem que ressaltar muito nesse momento, que foi sobre o papel do pessoal que está trabalhando na venda de vinhos. E a gente, como escola, e temos muitos alunos nesse papel, não podemos deixar de agradecer pelo reconhecimento que o Fernando e a Taylor fizeram, especialmente aos atendentes do Pão de Açúcar, que estão na linha de frente. Fazendo o vinho circular, fazendo a coisa acontecer. Então, é mais um ponto importante, porque faz da Taylor's uma das minhas casas favoritas. É um grupo que sempre, como eu disse, me apoiou nos meus estudos também. O Fernando está sempre tirando minhas dúvidas, me ajudando com um monte de coisa, ajudando a escola, nosso parceiro na The Wine School. Então, Fernando, acho que a gente tem que marcar outro papo aqui, que hoje está muito legal. Mais uma vez te agradeço pela presença, por ter saído do teu jantar para conversar com a gente. E muito obrigada. Saúde. Quem quiser os vinhos da Taylor's, a gente encontra na Qualimport. É só procurar no site da Qualimport, onde você acha o ponto de vendas mais perto de você. Tem pelo site também. Enfim, e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né, Fernando? Assistam os vídeos, estão muito bacanas. Mais algum recadinho? A gente tem 1 minuto para falar. Minuto a dizer que eu semanalmente vou lançar vídeos muito práticos, pouco técnicos, a explicar o que é vinho do Porto, o que é um Rubio, o que é um Tónico, o que é um 10 anos. Vou mandar para a Kelly, ponham no Instagram, mando para toda a gente. Se quiserem, se tiverem acesso, peçam-me, porque são vídeos de 1 minuto no máximo, onde eu explico explicam muito bem o que é um Rubio, o que é um Tónico, o que é um 10 anos, etc, etc, etc. E são vídeos muito fáceis que vos podem ajudar a tomar mais vinho do Porto. Muito obrigado a todos. Obrigada, Fernando. E um último recadinho. Nossa próxima live é segunda às 11 da manhã. Vocês vão morrer de inveja, que nós vamos tomar Barolo às 11 da manhã. Vamos transmitir direto do Piemonte, falar um pouquinho sobre as categorias de vinho do Piemonte, diferenciar barbaresco de Barolo, tirar todas as dúvidas da galera. Esperamos vocês. Vai ser comigo e com a Mauro Molino, um produtor super bacana, que tem um mercado bem legal. E viva o vinho do Porto, né, Fernando? Saúde! Viva o vinho do Porto. Esta garrafa que eu aqui tenho
é de 1692. Nossa. Foi a primeira garrafa que a Taylor fez e foi uma edição Vai acabar. que fizemos